Quantas pessoas são paralisadas por sofrerem com problemas como depressão, insônia, ansiedade, vícios e muitos outros distúrbios físicos e emocionais? Afinal, esses problemas não escolhem cor, credo ou classe social, não é verdade? E isso não atinge só a pessoa, isso atinge as pessoas que ela ama e também toda a sociedade. Um médico que precisa estar bem para salvar vidas, ou mesmo um empresário que gera empregos, ou um professor, enfim, acho que você entendeu o impacto que essas doenças causam, né? E se você tivesse a ferramenta para salvar essas pessoas? Felizmente, existe uma forma comprovada de ajudar essas pessoas de forma rápida e definitiva: a hipnoterapia Omni. Apesar de pouco conhecida, sua eficácia já está mais do que comprovada. E o objetivo desse vídeo é explicar o que é a hipnoterapia e por que é uma das técnicas de desenvolvimento pessoal e profissional que mais tem crescido atualmente. Segundo, o que é a Omni e por que ela se tornou a maior escola de hipnoterapia do mundo. Terceiro, qual a relevância da carreira de um hipnoterapeuta Omni e por que essa é uma das profissões mais bem remuneradas da atualidade. E por fim, quais os pré-requisitos para ser selecionado para ser um hipnoterapeuta Omni. E o meu papel é achar e selecionar as pessoas que vão transformar a sociedade junto com a gente. Se você ainda não me conhece, eu sou Maico Arruda, fundador da Omni Brasil, o maior centro de treinamentos em hipnoterapia do mundo e autor do best-seller Desbloqueie o Poder da Sua Mente, que é o livro sobre hipnoterapia mais vendido do Brasil. Atualmente, eu também sou responsável pelo maior projeto de transformação e qualificação profissional do Brasil para carreiras em hipnoterapia. Esse é o meu propósito: transformar a vida das pessoas, as fazendo atingir o seu maior potencial através da hipnoterapia. Hipnoterapia é uma terapia que se utiliza a hipnose como ferramenta. Apesar de estar impregnada de preconceitos, a hipnose é tão antiga quanto a humanidade. Já foram encontrados relatos antigos de grandes civilizações do passado, como os egípcios, babilônios, gregos, indianos, mencionando o estado de transe e a hipnose como um método de cura para o corpo e para a mente. E a partir do século XVIII, estudos formais da hipnose começaram a ser registrados. Não há nada de sobrenatural, é apenas um estado natural da mente de foco profundo. Segundo a definição atual da Associação Americana de Psicologia, a hipnose é um estado de consciência elevada, caracterizando uma maior capacidade de resposta à sugestão. Recentemente, pesquisas diferentes foram conduzidas por cientistas de universidades como Stanford e também de outros centros de pesquisas da Finlândia e na Suécia. Nesses estudos, as conclusões apontaram que a hipnose tem efeitos diretos no funcionamento do nosso cérebro. Então, não há dúvidas sobre a eficácia da hipnose. Mas talvez você esteja se perguntando: como utilizar isso como uma forma de terapia? Isso é ainda mais fácil de explicar. A comunidade médica é unânime em concordar que a nossa saúde física e mental está intimamente ligada. O Dr. Herbert Benson, professor da Universidade de Harvard, diz que 60 a 90% dos pacientes que procuram médicos têm suas doenças devido ao estresse físico e mental. Logo, tudo que você trabalhar de positivo na sua mente também vai ajudar o seu corpo de uma forma geral. Por isso que desde 2018 a hipnoterapia foi incluída como opção de tratamento no SUS e em hospitais particulares. Existem diversos estudos que comprovam o benefício de terapia com hipnose em doenças como ansiedade, depressão, obesidade, vícios, fibromialgia e até câncer. Até agora, você entendeu que hipnoterapia pode ser qualquer tipo de terapia que utiliza a hipnose, que é muito mais efetiva que as terapias tradicionais. E a hipnoterapia Omni? Quando se fala em hipnoterapia Omni, isso significa um processo específico de práticas de hipnoterapia
exclusivas e altamente eficazes. Até hoje, nada se compara com a hipnoterapia Omni. Esse é um dos motivos de sermos os maiores do mundo e termos impactado mais de 11 milhões de pessoas apenas no Brasil. Mas para você entender como isso foi possível e como a Omni Brasil é única, eu preciso te contar a nossa origem. Na década de 1950, existia um profissional que podia ajudar as pessoas a se libertarem de sintomas emocionais e até físicos, usando a hipnoterapia em poucas sessões rápidas. Ele ficou tão famoso que, mesmo sem nenhuma formação na área médica, ele começou a ser convidado para ensinar médicos e dentistas sobre a arte de usar ferramentas da mente dentro das ciências médicas. E, então, ele passou os últimos 10 anos de sua vida ensinando apenas profissionais da saúde. E assim chegou a ensinar quase 12 mil médicos. Esse homem se chamava Dave Elman. E seus métodos quase morreram com ele em 1967. Mas, graças a um garoto chamado Jerry Kai, ou Jerry para os íntimos, todo esse conhecimento não morreu. Jerry, ainda criança, presenciou um hipnoterapeuta ajudando o seu pai a se aliviar das dores do câncer. E naquele momento ele decidiu que essa seria a missão dele. Por escolha do destino, ele descobriu que morava perto de Elman. Após alguns meses de muita insistência, Elman acolheu o Jerry como seu único discípulo não médico. Assim, Jerry passou décadas aplicando esses segredos e a hipnoterapia clássica não morreu. Foi quando muitos amigos e clientes do Jerry também começaram a insistir para que ele compartilhasse seus métodos tão eficazes. E foi assim que, em 1979, nasceu a Omni Hypnosis Training Center. Omni significa todo, completo. A ideia inicial da Omni foi ser um treinamento completo, capaz de fornecer tudo o que uma pessoa leiga no assunto precisa saber para se tornar um hipnoterapeuta profissional. Décadas depois, no Brasil, eu busquei me espelhar nos passos de Jerry. Comecei a estudar a hipnose aos 13 anos e tempos depois conheci a Omni e me identifiquei com a missão. Eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com o próprio Jerry, que me confiou a responsabilidade de continuar essa corrente de transformação de vidas aqui no Brasil. Em 2015, nasceu a Omni Brasil e em poucos anos conseguimos transformá-la no maior centro de treinamento Omni de todo o mundo. Agora, a nossa missão é encontrar pessoas alinhadas com nossos valores e dispostas a continuar conosco esse legado de transformar vidas. Porque, apesar de já estarmos transformando e salvando a vida de muitas pessoas, ainda há muito trabalho a ser feito, infelizmente. O Brasil é o país número 1 em casos de transtornos mentais. Mais de 15 milhões de pessoas têm depressão, mais de 18 milhões possuem ansiedade. A taxa de suicídio só aumenta, sem contar outros problemas como fibromialgia, insônia, vícios. E esses problemas, muitas vezes, estão escondidos em pessoas próximas que você nem imagina. Por exemplo, há muitos empresários e executivos que, apesar de parecerem terem muito sucesso, sempre foram vítimas de doenças emocionais. Há muita gente mal no mundo e todas essas pessoas precisam de ajuda. Essas famílias precisam de suporte e nós temos um processo comprovado que pode transformar essas vidas. Essa é a missão da Omni: mudar o mundo transformando vidas. Pode parecer ousado, mas com os milhares de depoimentos que já recebemos de vidas transformadas, acreditamos que não podemos parar. Felizmente, as pessoas estão abrindo os olhos para a hipnoterapia Omni. Sim, o movimento da Omni tem crescido exponencialmente e as notícias sobre esse tema estão cada vez mais frequentes em sites e jornais de diversas partes do Brasil e do mundo.
Mas por que será que a hipnoterapia tem ganhado cada vez mais relevância, inclusive entre grandes empresários, atletas, gestores de alta performance, influenciadores e famosos? Foi uma experiência incrível. Foi, de fato, a melhor experiência em treinamento e desenvolvimento pessoal que eu já tive. Deus colocou o Michael na minha vida e a gente fez várias sessões de hipnose. E foi muito especial. Eu fiz a formação da Omni. Eu sou hipnoterapeuta. Porque, diferente de outros métodos terapêuticos, a hipnoterapia consegue desbloquear a mente das pessoas com mais agilidade e impacto, encontrando a verdadeira raiz dos problemas que causam males, como insegurança, ansiedade, depressão, insônia, compulsão alimentar e vários outros distúrbios emocionais, psicológicos e até mesmo físicos. E é por isso também que está ganhando destaque como uma profissão diferenciada. Para você ter uma ideia do que estamos falando, aqui na Omni nós já formamos e capacitamos quase 3.000 profissionais. O interesse está no fato de que ser hipnoterapeuta Omni é trabalhar diariamente em uma profissão de propósito e com uma ótima remuneração. Sim, hipnoterapeutas sérios são muito bem remunerados, porque ainda são muito escassos no mercado. Sem contar que eles têm total liberdade de fazer o seu horário, a sua agenda, com flexibilidade e sem teto para crescimento. Mas o que eu acho que você está curioso de verdade é quanto o hipnoterapeuta Omni pode ganhar. Eu, como médica anestesista, eu trabalho em esquema de plantão. Então eu ganho por plantão, nem é por paciente, nem é por hora, é por plantão. Plantão são 12 horas. Eu, como hipnoterapeuta profissional, eu ganho por processo, financeiramente falando. E um processo hoje que eu fecho com um cliente equivale a 4 plantões que eu dou no hospital. Para você saber quanto o hipnoterapeuta ganha, você precisa entender o quanto vale um processo de hipnoterapia, que geralmente são 2 ou 3 encontros. Vamos ver um caso prático. Imagina um empresário que está sofrendo com a depressão. A depressão não só tira o prazer de viver, como o impede de trabalhar, de ser produtivo. Financeiramente, uma pessoa depressiva pode chegar a gastar facilmente mais de R$1.000 por mês, entre remédios, consultas médicas e tudo mais. R$12.000 por ano. Se isso resolvesse o problema, seria ótimo e barato até, porque saúde e bem-estar não tem preço, concorda? Mas não resolve. Porque os medicamentos tratam apenas os sintomas e não as causas, diferente da hipnoterapia Omni. E além desses R$12.000 por ano, imagina quanto que esse empresário está deixando de ganhar, ou mesmo o quanto ele está perdendo todos os dias na empresa dele por não conseguir ir trabalhar. Mas não é sobre o dinheiro. É sobre perder a saúde, é sobre ser dependente dos remédios, é sobre perder o prazer de viver por conta de uma doença. Ninguém merece viver assim. E quanto você acha que esse empresário pagaria para ter a saúde dele de volta, a empresa dele de volta, a vida dele de volta? Bom, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas nessa posição. E a resposta é sempre a mesma. Eu daria tudo o que eu tenho para ter a minha saúde e a minha felicidade de volta. Por isso, quando um hipnoterapeuta Omni cobra R$3.000, R$4.000 ou mesmo R$5.000 para um resultado desse, as pessoas acham barato, porque de fato é muito barato. É por essa razão que os hipnoterapeutas Omni são tão procurados, tão valorizados, tão admirados e tão bem remunerados. Faz as contas. Quantas terapias você pode fazer num mês nesses valores? Viver como uma hipnoterapeuta profissional é uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque além de ganhar mais de 30 mil por mês, e essa questão do dinheiro para mim é muito importante, porque ela é a materialização de algo que eu estou fazendo enquanto profissional, mas também porque o trabalho de transformar outras pessoas é muito gratificante, Receber esse feedback que a vida da pessoa mudou, que ela virou uma chavinha, é muito gostoso. E quanto mais a gente ajuda, mais a gente ganha, não só em termos de dinheiro. E como essa missão é muito importante, nós não formamos o hipnoterapeuta ensinando apenas as técnicas para ajudar outras pessoas. Primeiro, nós fazemos a pessoa ter a experiência da hipnoterapia nela mesma. Quando ela entende o processo em seu íntimo, fica fácil de replicar para fora. E em segundo lugar,
nós a ensinamos e fazemos praticar todo o processo terapêutico para ela ter a certeza que pode ajudar as pessoas. E por último, e tão importante quanto, a ensinamos a como atrair os clientes certos, se divulgar e toda a estratégia de crescimento e marketing para que ela possa realmente honrar o que aprendeu. Isso tudo é muito incrível, mas eu preciso lembrar, isso realmente não é para todo mundo. Então, talvez essa seja a parte mais importante desse vídeo. O que é necessário para se tornar um hipnoterapeuta homem? Primeiro, ter 21 anos de idade, pelo menos, ser paciente e esforçado, porque é necessário muito estudo e aplicação constante para você colher os resultados, porque não é mágica, os resultados não vão vir do dia para a noite. Terceiro, ser íntegro, porque você vai trabalhar com as emoções das pessoas e a vida delas, e nós levamos a integridade muito a sério. E quarto, se identificar com o propósito de transformar vidas. Após quase 10 anos formando esses profissionais, eu posso dizer com certeza, se você entrar nessa porque é uma profissão em alta ou só pelo dinheiro, você até vai conseguir alguma renda no início, mas mais cedo ou mais tarde você vai desistir da carreira e terá perdido o meu tempo e o seu. Por outro lado, quem entra inteiramente pelo propósito, sem se preocupar com os ganhos financeiros, essas pessoas são as que acabam ganhando muito dinheiro. Esses são os 4 requisitos principais para ser um hipnoterapeuta homem. E diferente do que muita gente acha, não é necessário nenhum conhecimento prévio em medicina, psicologia, neurociência e nem ser da área da saúde. Você não precisa ter uma formação prévia para ser um hipnoterapeuta. Então, se nossa missão faz sentido para você e você se encaixar nesses pré-requisitos, o próximo passo é conversar com o nosso consultor, que irá fazer uma entrevista com você, para, do seu lado, tirar todas as suas dúvidas e, do nosso lado, verificar se você realmente tem o perfil que a gente está procurando para a nossa missão. Claro, eu vou ficar aqui na torcida para que você tenha o perfil e tudo que precisa para então você se tornar mais um parceiro de missão e nos ajudar nesse grande legado. Boa sorte!